No último episódio do Notas de Cacau, a gente viu como a vassoura de bruxa transformou vidas no sul da Bahia. E apenas depois de muitos anos tentando dizimar essa praga, foi que o fruto encontrou seu novo caminho. Atualmente, o cacau também é sinônimo de ciência, sobretudo na região sul-baiana, onde o fruto encontrou novas possibilidades graças ao avanço da pesquisa. Mas você conhece as inovações científicas e tecnológicas que estão redefinindo a cadeia do cacau na Bahia e no mundo? Meu nome é Andriele Mota e no episódio de hoje vamos explorar 3 descobertas que mostram o potencial desse fruto. Quando pensamos no cacau, geralmente imaginamos chocolate, produção agrícola ou economia regional. Mas esse fruto vai muito além disso. O cacau possui compostos e proteínas com grande potencial biotecnológico, que vem ganhando destaque por seus possíveis efeitos medicinais. O uso de ferramentas biotecnológicas para compreender o patossistema cacau vassoura de bruxa e buscar soluções para esse patossistema, como eu vinha falando, ele também traz soluções para outras áreas. O sul da Bahia, quando a gente fala de tecnologia em cacau, e aí existe todo um histórico, né, da CEPLAC, ele se destaca como berço de tecnologia. E aí vem, por que também? Né? Os primeiros cultivos de cacau realmente comerciais, né, aconteceram aqui, né, o cacau foi trazido e aí virou uma cultura comercial que sustentou aí o estado também por um bom tempo, de alto valor agregado. Além disso, a gente tem esses, passa aí décadas e décadas, mas tem essa questão da CEPLAC em si, gerando estudos, pesquisas. Então, nesse sentido, nós somos, digamos assim, um berço de desenvolvimento de tecnologias e difusão. Estudos recentes mostram que determinadas enzimas presentes no cacau apresentam propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e até mesmo funcionais, capazes de atuar como base para medicamentos ou produtos nutracêuticos. Essa linha de pesquisa abre portas para que o cacau deixe de ser apenas uma commodity e se torne matéria-prima de valor ainda maior para a indústria farmacêutica. É um exemplo de como a ciência e a biodiversidade podem caminhar juntas para gerar inovação. Diante desse despertar, né, da cultura cacaueira, não só em questão a fermentação, mas o momento de crise que se vivia, né, tentando revitalizar a cultura cacaueira na região, a FINEP, com o CNPq, lançou um edital na qual a CEPLAC, a UESC, né, foram gratificados, aprovaram esses recursos em diversas áreas, como mecanização, a parte de fitopatologia, solos, um projeto multidisciplinar, né, envolvido especificamente dentro da cultura cacaueira, que até então estava parada. Vassoura de bruxa. Este é o nome da praga que há 5 anos fez cair pela metade a produção de cacau na região de Ilhéus e Itabuna. A infestação da doença, um fungo que mata a planta por roubar a água de que ela necessita, tornou irreversível a decadência da cultura. A vassoura de bruxa realmente foi um tiro muito grande. Então, essas situações, esses adventos, essa crise, esse incentivo de ter uma ressurgência, né, dentro da cultura, ela precisava se movimentar, adequar, trazer algo novo. E quando o assunto é inovação aplicada ao cultivo, a Bahia já tem um protagonista importante. Um exemplo disso é o secador vertical de cacau criado pelos pesquisadores Jorge Henrique de Oliveira Salles, Arthur Vieira dos Santos e o Jorge Wilson Lima Nobre Filho na nossa universidade. O secador consiste em uma estrutura vertical em formato de torre com bandejas sobrepostas, onde são colocadas amêndoas de cacau frescas. A secagem tradicional aqui na Bahia é feita por um sistema chamado barcaça, em que você espalha as amêndoas no solo. Esse solo pode ser feito de cimento ou, às vezes, num terreiro. Diversos problemas aparecem nesse sistema. O principal é a contaminação. Então, a contaminação por pássaros que passam, voam, pode jogar excremento.
A contaminação do próprio ar jogando fuligem de queimada próxima, contaminação do próprio operador que vai revolver as amêndoas e expõe o seu suor em cima da amêndoa do cacau. E também temos um problema sério de não controlar a temperatura dessa secagem. Então, em vista de todos esses problemas, nós começamos a pensar, né, aqui na tela, se é que vocês conseguem ver, exatamente o fermentador e o secador tradicional. A nossa proposta é um secador vertical, que você tem diversas bandejas colocadas em posição vertical. E aí você pega essas amêndoas, para cada bandeja que possui furos, você coloca amêndoas sobre essas bandejas, uma sobre a outra, né? Tem uma bandeja 1, bandeja 2, 3, 4, chega até 40 bandejas. Estudos e simulações comparativos com métodos tradicionais mostraram que a torre mantém a temperatura interna quase constante, com perda de calor menor que a da barcaça. Além disso, o uso do secador elimina a necessidade de mover os grãos manualmente no sol e ainda pode ser construído com materiais acessíveis. Nós temos aqui 40 bandejas, pode ser menos, numa altura que pode ser no máximo de 2 metros. E aí em cima nós temos uma cúpula transparente e temos também um exaustor. Aqui é um protótipo que ele está funcionando em Maraú, aqui no norte de Ilhéus. Nós temos, vocês estão vendo aqui que ele é totalmente revestido de um material transparente, tem um acrílico, que é a parte do topo, né, a cúpula, e nós temos aqui o exaustor. O formato dele é prismático, as bandejas estão colocadas aqui uma em cima da outra. A função da bandeja, ela vai trabalhar, da forma que você vai secando, a bandeja de cima fica mais seca, a de baixo está mais úmida, então você tira de cima, aí com um pedalzinho você sobe a de baixo, aí coloca uma nova bandeja com carga embaixo e assim você vai trocando. É uma solução que atende especialmente pequenos e médios produtores, democratizando tecnologia e fortalecendo a cadeia produtiva. Além disso, indicadores financeiros apontam um retorno do investimento mais rápido, com maior lucro líquido por arroba de cacau. O que nós temos de resposta é do agricultor que secou na barcaça e secou com o nosso protótipo de secador vertical. E ele verificou que a amêndoa seca pelo secador vertical não apresenta contaminação. Tá? Então, a qualidade da secagem é melhor do que a da barcaça. Porém, a gente necessita de fazer uma análise mais bioquímica. Isso vai depender agora de laboratórios aqui dentro da UESC para poder fazer isso, desde que a gente monte também uma regularidade de observação e pesquisas, que seria uma extensão a mais quanto à qualidade da amêndoa nesse sistema de secagem. Mas o seu impacto também é social. O secador já foi reproduzido em comunidades indígenas no Amazonas em parceria com a Embrapa, já que é uma tecnologia de fácil aquisição e operação. Hoje, o mercado de chocolates especiais exige cada vez mais precisão na avaliação de qualidade, e a inteligência artificial vem sendo uma aliada importante nesse processo. Com o advento de novas tecnologias, como inteligência artificial, a gente consegue aí melhorar a sistematização e a geração de novos, digamos assim, quebrando alguns paradigmas, né? Na classificação, por exemplo, a classificação ela é feita da mesma forma há décadas, né? É uma coisa aí centenária. Um classificador faz de forma manual, a gente tem essa avaliação visual, né? Isso é normatizado por ministério, por normas internacionais. E quando a gente automatiza isso, a gente otimiza e a gente tem também uma ampliação do espectro dos dados, por exemplo. A gente, no nosso classificador automático de cacau, hoje a gente consegue diferenciar 4 tipos de compartimentação: compartimentação grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Tudo bem, o classificador também faz, né, o humano, mas hoje a gente tem isso e fica registrado num software, então nós temos como buscar esses dados. A máquina ela consegue nos dizer percentual de pigmentação, por exemplo, marrom, tem quantos por cento de pigmento marrom
né, nesse cacau, nessa amêndoa, né? Então, para ela tomar essa decisão de que classificou como marrom, como violeta, né? Então a gente tem todos esses dados. Lógico que é uma coisa muito além do que é exigido nas normativas, mas nós estamos, né, continuamos aí aumentando o número desses dados e com certeza devem gerar novas aplicações científicas e práticas. O cacau, ele tem uma certa alquimia, ele tem uma certa magia, principalmente as amêndoas geradas na Amazônia, em Mata Atlântica, né? Ele tem essa particularidade, né? Essa coisa meio esotérica que vem da mata, né? De difícil explicação, que nós chamamos terroir, né? Esse conjunto de fatores ambientais que dão notas, que dão microlotes fantástico, como aconteceu com o vinho, como acontece no café, e nós estamos sempre atrás, tentando, então, nós pesquisadores, tentar desvendar, então, esses fatores da natureza. E é nesse cenário de inovação que a biotecnologia ganha espaço com descobertas como a basidina, identificada pela pesquisadora da UESC, Keilane Silva Farias, orientada pelo professor Carlos Priminho Piovani e outros colaboradores. E isso tem sido tão interessante a ponto de que uma tese de doutorado aqui do Programa de Genética em Biologia Molecular, que foi desenvolvida pela itabunense Keilane Silva Farias, ganhou o prêmio CAPES de tese do ano 2025. A basidina é uma proteína derivada do fungo causador da vassoura de bruxa, mas ao contrário do que se imagina, ela apresentou efeitos positivos no desenvolvimento de plantas cultivadas como alface e soja. Então, quando a gente aplica a basidina, seja em semente ou em folha, pulverizando a folha das plantas, a gente quer que ela cause esse efeito prime, ou seja, a gente vai ativar o mecanismo de defesa da planta sem causar danos, para quando o patógeno chega, ela já esteja com esse mecanismo de defesa ativo, ou seja, é uma ativação antes que o patógeno chegue, para que ela tenha uma defesa melhor contra esse patógeno. A pesquisa, de fato, ela é uma fase inicial contínua, porém algumas coisas ainda têm que ser consideradas como o risco ou não quando se trata de quem vai aplicar esse produto, né? No caso do agricultor ou de alguém que é contratado para esse serviço. A proteína favoreceu germinação, enraizamento e resistência contra patógenos, revelando um enorme potencial para a criação de biodefensivos agrícolas. E essa é uma prova de que até um fungo responsável por uma das maiores crises da cacauicultura pode dar origem a soluções inovadoras para a agricultura. O nosso objetivo é deixar um produto com menor baixo custo. Então, por isso que a gente vem buscando otimizar a produção da proteína, diminuindo etapas de produção, que isso diminui o custo do produto. Procuramos também testar a proteína em várias etapas de desenvolvimento da planta. No caso, se tratamos com a semente, fornecer uma semente já tratada para o agricultor seria uma maneira de deixar o produto menos custoso, porque já pensou, você encher um avião para pulverizar a plantação, isso seria mais custoso do que você já fornecer uma semente já tratada para o agricultor. Então, os produtores do campo que a gente tem contato, a gente observa que eles não dominam todas as tecnologias. Muitos deles dizem, eu tenho décadas de experiência com cacau, mas eles ainda não sabem práticas básicas como, por exemplo, podas fitossanitárias, como escolha de qual material que ele deve priorizar para fazer o replantio das falhas que surgiram por morte de plantas. Então são coisas que a gente tem condição de auxiliá-lo a resolver, né, com as pesquisas que a gente tem feito aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, e que a gente está tentando fazer chegar a esses agricultores através de visitas a assentamentos, pequenos produtores, médios produtores e também grandes produtores. A gente acaba abarcando várias demandas, tem inclusive a indústria moageira também, que a gente acaba buscando contato com eles, buscando um apoio ou levando uma solução também para eles incluírem nos seus sistemas de produção de mudas, etc. Então,
é uma interação com todos os níveis, né? Essas descobertas mostram que o cacau segue sendo um dos frutos mais ricos da nossa biodiversidade, não apenas economicamente, mas cientificamente. Essas inovações revelam como a pesquisa, a tecnologia e a tradição podem caminhar juntas para fortalecer o presente e transformar o futuro da cacaicultura na Bahia. O cacau continua sendo história, cultura e sabor, mas agora também é medicina, engenharia e inteligência artificial. E esse é apenas o começo de um novo capítulo da inovação no campo.